Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao Clube do Livro, 180 dias mais um, 2022 e continuando então o nosso Clube do Livro. Este livro aqui do Bertrand Russell, nós fizemos uma introdução no vídeo anterior para falar agora sobre as causas da felicidade e agora nós vamos entrar propriamente dito nas causas da felicidade. A gente vai começar falando sobre o entusiasmo, né, que o Bertrand vai trazer para nós agora. Ele vai esmiuçar aquela explanação geral que ele fez sobre se a felicidade ainda é possível. Então vamos ver. Esse capítulo eu achei bem legal a comparação que ele fez, que para a gente poder entender o que é o entusiasmo pela vida que ele está falando, ele compara o comportamento das pessoas, como as pessoas se relacionam na vida, como as pessoas levam a sua vida, com a forma como as pessoas sentam na mesa para comer. Então ele fala assim: talvez a melhor forma de compreender o que se entende por entusiasmo seja considerar os diferentes comportamentos das pessoas quando sentam-se para comer. Então, ele diz que tem vários tipos de pessoa que se sentam para comer. Ele fala daquelas que são aborrecidas, que tanto faz como tanto fez comer. Tem aquelas que comem por obrigação, que não são muito afins de comer, mas comem porque sabem que precisam se alimentar. Ele fala que tem aquelas que comem, mas que ficam criticando tudo na mesa, sabe? Ah, essa comida faltou tempero, essa não é tão boa quanto aquela do restaurante. Esse tipo de pessoa assim sempre insatisfeita, fala que não tá cozido o suficiente, fala que a carne pede carne ao ponto e se vem ao ponto ainda fala, eu quero um ponto mais e fica ali exigindo, esse tipo de pessoa. Depois ele fala que tem o tipo que são os glutões, e sobre os glutões ele fala assim: outra categoria é a dos glutões, que se lançam sobre a comida com voracidade, comem demais e ficam inchados e cheios de gases. Que visão horrorosa, né? Mas é isso aí. Quem já comeu demais que teve que dar aquela abrir um pouquinho o short assim, ficou com aquele barrigão porque sabe que passou da conta. Quem nunca? Todo mundo, eu acho aí, né? E por último, ele fala que tem aquelas pessoas que sentam à mesa e desfrutam, né, do alimento. Elas comem porque gostam de comer, saboreiam, gostam de estar à mesa e que elas param quando estão satisfeitas. É aquela tal pessoa que é a justa medida, na proporção certa do que o corpo precisa. Eu estou alimentando o meu corpo e não estou jogando uma frustração na comida e estou comendo, esse tipo de coisa, né? Então, ele fala, né, que os que participam do banquete da vida adotam uma atitude igual diante das coisas boas que a vida oferece, né? Então, ele fala que o homem feliz corresponde a este último tipo de pessoa que se senta à mesa, os que são satisfeitos, os que levam a vida numa justa medida. Então, ele coloca o seguinte: assim como o apetite está para a comida, o entusiasmo, que é o nosso capítulo de hoje, está para a vida. Muito bem, Bertrand. E por isso, o Bertrand ele nos fala da necessidade de estarmos em constante contato com coisas que nos despertam interesse. Para que a gente preserve esse entusiasmo pela vida, é necessário que que nós estejamos em contato com várias coisas que nos despertam interesse. Então ele fala o seguinte: quanto mais coisas despertam o interesse do homem, tanto maiores suas oportunidades de felicidade, e tanto menores as oportunidades dele ficar exposto aos caprichos do destino, já que, se lhe falta uma das coisas, sempre poderá recorrer a outra coisa. A vida é muito curta para que possamos nos interessar por tudo, mas convém concentrar nosso interesse em todas as coisas que possam preencher nossos dias. Então eu acho interessante que ele coloca a nossa capacidade de nós nos entusiasmarmos com as coisas, que elas estão vinculadas a ter interesse, nós temos interesse por várias coisas, né? Que isso vai despertar o entusiasmo. Então, da gente abrir o nosso repertório de interesse por coisas, não ficar só, por exemplo, eu pratico beach tênis, mas eu gosto de livro, eu gosto de desenhar, eu gosto de ler, eu gosto de
por incrível que pareça. Eu gosto também de números, matemática, questões de lógica, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Dei um exemplo aqui, mas é o que ele está querendo dizer, que nós precisamos ter variados interesses para que a gente possa se entusiasmar e não perder o gosto pelas coisas, né? Porque às vezes quando alguma coisa nos causa um estresse, ou aquela coisa que a gente tinha muita afinidade gera algum estresse psicológico, alguma coisa assim, ou por exemplo, se eu me machuco, vou bater na madeira aqui, e não posso mais praticar beach tênis, mas o fato de eu ter outros interesses não vai baixar o meu psicológico, eu vou conseguir me segurar nas outras coisas. Agora, uma pessoa que tem só um interesse, fica complicado dela se entusiasmar com outras coisas, ou vai demorar muito mais tempo para ela poder ter esse entusiasmo de novo se ela tem uma vida muito restrita, né? Então, achei interessante esse contraponto aqui, essa relação que o Bertrand faz. E daí, mais adiante, sobre entusiasmo, ele coloca o seguinte: ele fala assim: pensemos nas diferentes coisas que podem chamar a atenção durante um passeio pelo campo. Um homem, os pássaros, outra vegetação, terceiras plantações e assim por diante. Todas essas coisas são interessantes para aqueles que se interessam por elas, e sendo iguais todas as outras circunstâncias, o homem que se interessa por qualquer uma delas se acha bem mais adaptado ao mundo do que aquele que não se interessa, né? Porque tem gente que vai passar por aquilo ali, às vezes vai para uma fazenda e vai falar: ai, que saco, não vejo a hora de acabar, né? Ao invés de, olha que oportunidade, né? Tô aqui, vou me interessar, vou aprender. E sobre isso, ele fala que o homem com entusiasmo pela vida leva vantagem sobre o homem que não tem entusiasmo, que não tem entusiasmo nenhum. E nesse aspecto que ele deu aqui no passeio, de você se entusiasmar e de ver as coisas com interesse, ele dá exemplo de uma pessoa que viaja. Então, uma pessoa que foi para o Peru, por exemplo, uma cultura que é muito diferente aí de várias outras culturas. Então, a pessoa vai lá, ela se hospeda num hotel característico, regional, né, que já tem uma carga cultural muito grande, que tem, às vezes, prédios históricos, prédios que estão em lugares que tem a história do Peru, né, que eu estou dando exemplo aqui, e daí a pessoa vai lá, entra em contato com a cultura, com as pessoas, tem esse interesse genuíno de falar, de aprender, de saber da história, da gastronomia, então vai lá, prova a comida, né, da região. Então, uma pessoa dessa, quando ela retornar para o ambiente dela, ela vai ter adquirido uma carga cultural maior, vai ter expandido seus horizontes, sua mente, vai ter ampliado seu entendimento pelo mundo. Então, vai ser uma pessoa naturalmente mais entusiasmada do que uma outra pessoa, por exemplo, que vai ficar num hotel 5 estrelas, que é padrão nos Estados Unidos, que é padrão em qualquer outro país, vai ser padrão no Peru, esses que são hotéis de rede, né? Então já não vai ter uma experiência cultural ali, aí não experimenta gastronomia porque tem medo, porque não quer provar, fica naquela coisa assim, se a pessoa é acostumada a comer arroz, feijão, vai comer arroz, feijão, então já não vai ter essa troca de experiência gastronômica, e daí de repente não conversa tanto com as pessoas ali, não se esforça, né? As pessoas falam espanhol, ou as pessoas falam outra língua, não se esforça também para ter uma troca ali de experiência. Então, o que essa pessoa, quando retorna da viagem, trouxe? Foto, né? É isso que o Bertrand coloca, tá fazendo um ponto aqui, né? Então, quando a pessoa tem esse entusiasmo pela vida, quando ela tá em outros lugares, quando ela tá saindo fora da sua bolha social, cultural, e é uma pessoa entusiasmada, quando ela sai, ela é uma pessoa que adquire mais conhecimento, que adquire cultura, que adquire mais gosto pela vida, que expande seu horizonte, né? Então, achei legal esse contraponto aí que o Bertrand fez para nós, tá? E mais adiante, ele vai fazer um alerta como é importante a gente ter o entusiasmo na justa medida. É aquela pessoa que come e fica satisfeita. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Aquela pessoa que tem um entusiasmo na medida certa, né? Ele fala assim: numa vida boa deve existir equilíbrio entre as diferentes atividades, e nenhuma delas deve ir tão longe que torne impossíveis as demais. O glutão sacrifica todos os outros prazeres ao de comer, e dessa forma diminui a felicidade total de sua vida. Há muitas outras paixões além da gula que podem chegar a excessos semelhantes. Então,
Ele continua aqui. Todos os nossos gostos e desejos têm que se encaixar no marco geral da vida, para que sejam uma fonte de felicidade. Devem ser compatíveis com a saúde, com o carinho de nossos entes queridos e com o respeito da sociedade que vivemos. Ele está falando da justa medida aqui porque tem pessoas que se entusiasmam, se empolgam tanto com uma atividade, com uma coisa, que às vezes essa atividade ela é feita em detrimento das demais. Mesmo que seja uma atividade que está te trazendo benefício, às vezes ela está trazendo malefícios na sua relação familiar, ela está sendo incompatível, às vezes não é tão bom assim, está sendo incompatível com a sua saúde, né? Uma pessoa que tem um entusiasmo exacerbado, assim. Então ele fala também que mesmo nesses casos a gente tem que ter essa justa medida, né? E um pouquinho mais além, para quase concluir esse capítulo, o Russell ele faz uma crítica à estrutura capitalista, essa nova ordem social que estava nascendo na época de 1930, né? Então ele fala que ele entende que certas restrições de liberdades elas são necessárias para que a sociedade seja possível, né? Para que a gente tenha uma estrutura de sociedade, aquele tal de a minha liberdade termina onde começa a sua. Então, o que é ser livre na sociedade atual? Porque esse entendimento de liberdade muitas vezes não está bem claro. As pessoas falam assim, liberdade de expressão, liberdade de sei o quê, só que as pessoas esquecem que nós temos direitos, que é a liberdade de expressão, e deveres. E é por isso que se fala que a minha liberdade, ela termina onde começa a do outro, né? Então, ele fala que muitas vezes essa forma como a sociedade ela é cunhada, às vezes há um cerceamento na forma de como as pessoas têm que se comportar, porque a sociedade é estruturada de uma certa forma. Então, alguns preceitos ainda vivem que talvez não teriam que estar tão em voga. Vou tentar explicar. Por exemplo, ele fala ali... alguns conceitos tipo homem não chora. Então a pessoa não tem liberdade na sociedade, o homem não tem liberdade na sociedade para se expressar, porque senão ele não é considerado homem, né? Então um homem às vezes que é muito entusiasmado pela vida, que tem um alto interesse pelas coisas, às vezes vai ser tolhido, não vai poder se expressar, né? A mesma coisa uma mulher, né? Exigem que tenham certos comportamentos e às vezes esse entusiasmo de tô feliz, vou dançar na rua, a pessoa vai ser chamada de louca. Nesse sentido que ele está falando que a liberdade, a sociedade, ela exige de nós certos comportamentos que às vezes acabam moldando uma expressão que é necessária do ser humano se entusiasmar com certas situações, né? Então, um homem chorar quando está muito feliz, uma pessoa quando está muito feliz sair dançando pela rua, uma pessoa sair falando abertamente que gosta de uma pessoa, que ama uma pessoa e às vezes tem todo uns percalços até a gente falar que gosta de alguém, que as pessoas têm medo de se magoar, têm medo de fazer essa troca, né? E tudo mais. Então, ele fala nesse sentido que às vezes a sociedade ela também poda certas expressões de entusiasmo do ser humano. Não sei se eu consegui me fazer entender. Ai, me alonguei mais do que eu queria, mas por último, e não menos importante, ele fala aqui: os que deixam se dominar por um desejo à custa de todos os outros, então voltando naquela questão que ele falou que a gente tem que ser na justa medida, né? Nem de mais, nem de menos, ele fala que os que deixam se dominar por um desejo à custa de todos os outros costumam ser pessoas com algum problema interior, que tentam escapar de algum fantasma, né? Então aquelas pessoas que bebem para esquecer, ou aquelas pessoas que são muito, muito, muito felizes, querem agradar todo mundo, né? Então às vezes é um entusiasmo meio fake news, vamos colocar assim, né? E por último, e não menos importante, ele fala: tanto para as mulheres quanto para os homens, o entusiasmo é o segredo da felicidade e do bem-estar. Muito bem, seu Bertrand. Então falamos sobre o entusiasmo. E agora nós vamos falar sobre o capítulo seguinte, que é sobre a afeição. Deixa eu tomar um golinho d'água. Tentar acelerar para não ficar tão comprido esse vídeo, que nós vamos fazer 4 capítulos hoje, né? Então, é um capítulo meio um pouco
Certas coisas concordo e outras eu discordo do Bertrand, mas eu vou explanar aqui ao longo do capítulo, tá? Afeição. Então ele fala que uma das causas, se a gente estava falando de entusiasmo, uma das causas da diminuição do entusiasmo é o fato da pessoa não se sentir amada, né? E eu achei interessante porque ele não falou uma das causas de diminuição da felicidade, sim do item entusiasmo, né? Então, uma das causas da diminuição do entusiasmo é porque a pessoa não se sente amada. Então, ele coloca o seguinte: uma das principais causas da diminuição do entusiasmo é a sensação de que não nos querem, enquanto sentir-se amado. Ao contrário, aumenta o entusiasmo mais que tudo, enquanto que, ao contrário, sentir-se amado aumenta o entusiasmo mais que tudo. Então, ele coloca aqui ao longo do capítulo, seria como assim, uma pessoa que não recebe afeto, ela fica frustrada, né? Se ela dá o afeto e ela não recebe de volta esse afeto, né? Isso é uma das fontes de diminuir o entusiasmo e, consequente, a felicidade. Então, uma coisa que ficou batendo aqui no meu cérebro nesse capítulo foi que ele fala que uma das causas da felicidade é a pessoa dar o afeto e receber esse afeto em troca, né? Que isso a pessoa se sente bem. É claro, quem não gosta de receber um afeto, mas eu quero fazer uma pontuação aqui que eu acho que é importante a gente dar o afeto, mas a gente dar o afeto esperando algo em troca e às vezes não receber, é claro que isso vai gerar uma frustração, porque aqui entra a questão do amor próprio e da autoestima. Será que a gente deve dar o afeto esperando receber o afeto em troca? É isso que ficou me questionando aqui nesse capítulo, minha cabeça ficou martelando aqui, porque, por exemplo, no budismo, né, eles dizem que quando a gente pratica a compaixão, só pelo fato da gente praticar a compaixão, isso já gera méritos. Então, esse gerar mérito já é um pagamento, é uma autossatisfação. Eu não precisaria ter a compaixão em troca, porque o fato de eu praticar a compaixão já me gera méritos já me gera uma autossatisfação, já me gera uma alegria, né? Então, eu tenho algumas dúvidas do que o Bertrand coloca aqui nesse capítulo, porque a gente difere em alguns pontos, né, que ele coloca aqui, mas é por isso que eu friso a importância da gente sair da nossa bolha cultural e social, lembra da viagem lá, e de ler autores que a gente tem afinidade e muitas vezes que a gente concorda em partes e não concorda em partes. Lembra que num outro vídeo ele falou que às vezes a gente tem que passar por partes chatas, por partes que não despertam tanto o nosso interesse, mas isso não invalida a obra, né? Ele falou de grandes livros que também tem partes chatas, assim como ele tem grandes livros, e esse livro eu acho excelente, como tem partes que eu não concordo, né? Mas que essas partes servem pra gente o quê? Colocar à prova o que a gente pensa, que a gente vai falar assim, opa, concordo com o que o Bertrand falou, então o que eu acreditava vou moldar e vou remodelar numa nova ideia. Ou eu li o Bertrand, beleza, serviu para quê? Serviu para essa parte realmente ver que eu não concordo com ele, que realmente ele não conseguiu me convencer e ainda eu fico com a minha ideia. E tudo bem, né? Então é isso que eu acho legal. A gente, para entender e para desenvolver o senso crítico, a gente também precisa entender o que é divergente, o que difere de nós, né? Para a gente poder ter um senso crítico. Né? Então fica aqui a minha ressalva quando vocês estão lendo livros que às vezes não concordam integralmente com ele. E o Bertrand, ele coloca o seguinte: o homem que não se acha querido pode, em consequência disso, adotar várias atitudes, pode fazer esforços desesperados para ganhar o afeto dos outros, possivelmente mediante atos de excepcional amabilidade. Então, aquilo que ele falou, a pessoa que não recebe muito afeto pode, às vezes, se sujeitar a situações meio complicadas, né? Até concordar, a gente falou um pouco sobre isso, concordar às vezes em estar em certos grupos com medo de rejeição, com medo de ser excluído, de ficar sozinho, mas daí aqui eu não sei se entra numa questão pelo fato da pessoa não ter recebido afeto, né? Porque também tem toda uma questão psicológica, mas eu acho que também entra aqui na questão de amor próprio, sabe? De ter autoconfiança em si mesmo, mas de se colocar em primeiro lugar, assim, sabe? De autoestima mesmo. Então, o Bertrand, ele coloca o seguinte:
A autoconfiança geral é, sobretudo, consequência de estarmos acostumados a receber o afeto de que precisamos. Então, ele fala que a nossa autoconfiança, ela provém, sobretudo, é uma consequência de estarmos acostumados a receber o afeto na justa medida de que uma pessoa precisa. Então, é aqui que eu fico meio, não concordo 100%, né? Então ele fala que o que causa a sensação de insegurança com o mundo, o fato das vezes a gente se sentir inseguro no mundo, é o fato de nós não é a proporção do afeto que a gente recebe, principalmente quando nós somos crianças, na nossa primeira infância. Então aqui dessa questão da primeira infância eu até concordo com ele. Ele fala o seguinte: a criança que por alguma razão não pode contar com amor parental reúne muitas possibilidades de tornar-se tímida e retraída, cheia de medos e autocompaixão, e já não é capaz de enfrentar o mundo com o espírito de alegre exploração, né? E é por isso que ele fala que quando a criança não recebe uma justa medida de afeição, ela se torna uma pessoa, um homem adulto complicado, né? Ele fala: um homem, ao dar-se conta de que não é amado, pode querer vingar-se do mundo, provocando guerras e revoluções, ou molhando sua pena no amargor, né? Falando que autores podem se molhar a pena no amargor, escritores aí. Então, eu acho que a formação da infância é muito importante e ele dá um peso muito grande para esse carinho que é dado, né? Principalmente na infância, realmente ele é imprescindível, mas na vida adulta me causou alguns pontos de interrogação, né? Então o Bertrand ele fala que os hábitos mentais adquiridos na primeira infância tendem a persistir muito durante muito tempo, principalmente quando na vida adulta, né? Então ele coloca aqui: o mais frequente é que uma infância infeliz ocasione defeitos de caráter que são a causa da incapacidade de inspirar amor mais adiante. Certamente isso afeta mais os homens do que as mulheres, já que em geral as mulheres amam os homens por seu caráter, ao passo que estas amam as mulheres por sua aparência. Fica a crítica aí do Bertrand, que os homens veem primeiro a aparência e depois o conteúdo. E as mulheres veem primeiro o conteúdo e depois a aparência, né? Mas é o que ele fala aqui, que uma infância, mas eu acho que não afeta só a afeição. Achei interessante que ele deu um peso muito grande para a afeição nessa infância. Eu acho que quando você não recebe várias coisas na infância, isso gera vários problemas quando você é adulto. Mas ele coloca aqui como a afeição, o carinho, né? Se você não recebe o carinho na infância, isso vai te gerar vários problemas quando você é adulto. E ele coloca mais adiante o seguinte: quando você faz um afeto, quando você demonstra um carinho de uma forma autêntica, ele fala o seguinte: o afeto, no sentido autêntico, no sentido de autêntico interesse recíproco de duas pessoas, e não apenas como meio para que cada qual obtenha benefícios, mas sim como um ajuste com vistas ao bem comum, é um dos elementos mais importantes da autêntica felicidade, e o homem cujo ego se encontra de tal forma encerrado entre muros de aço que não deixa se expandir, perde o melhor que a vida pode oferecer, por maior que seja o êxito da sua carreira. Então ele está falando que às vezes o cara pode ser muito bem sucedido, mas se ele não abre a sua vida para receber carinho, para ter o amor, né? Ele fala que ele perde a oportunidade de ter um dos maiores êxitos da sua vida, né? Então ele fala que a capacidade de sentir afeto autêntico é um dos sinais de que alguém conseguiu escapar do cárcere do ego. Muito bem, Bertrand, nisso a gente concorda. E por último aqui, ele coloca para nós, ele faz um alerta com relação a essa questão da onde a gente está depositando o nosso afeto. Ele fala que algumas pessoas a gente tem que cuidar porque elas pertencem a um grupo vampírico, vamos colocar dessa forma, né? Então ele fala, esse tipo de pessoa, ela extrai energia vital de uma vítima após a outra, mas enquanto prosperam e se tornam cada vez mais interessantes, as pessoas de onde retiram sua vitalidade vão ficando apagadas e tristes. Essas pessoas utilizam os outros para os seus próprios fins e nunca os consideram como um fim em si, né? Então ele está colocando aqui
que a gente tem que cuidar, onde a gente deposita o nosso afeto. Então é o que eu falei lá no começo, que a gente tem que cuidar com as expectativas, né, de distribuir afeto esperando algo em troca, que acho que a gente deveria distribuir o afeto porque, enfim, quer expressar isso, você tá fazendo um bem por isso, né? Só que você vai achar pessoas no caminho que são esse vampírico, né, que pertence a esse grupo, pessoas vampiras que estão ali se aproveitando da sua compaixão, da sua boa energia, não porque elas querem fazer uma troca afetiva contigo, e sim porque você tem uma utilidade para elas naquele determinado momento, né? Mas concordo com o Bertrand que ele fala que essa troca afetiva ela é muito importante, porque quando você está numa relação onde os dois querem crescer e evoluir juntos, com respeito e o afeto sendo o ingrediente principal, você vai ter uma relação muito mais frutífera. Muito bem, falamos então sobre afeição e agora a gente vai entrar num outro tema, que também é um tema assim que a gente vai se aprofundar um pouquinho e que o Bertrand se debruçou bastante nesse tema e que tem um assunto polêmico. Vocês estão preparados? É bem polêmico, mas não deveria ser polêmico, né? Porque nós estamos em 2022, mas sabe como é que é, né? Nem sempre a sociedade evolui da forma como a gente acha que poderia já estar evoluída, né? Então, o Bertrand, ele fala que de todas as instituições herdadas do passado, a da família é que ele acha que está mais desorganizada. Então, lembrando que esse livro foi escrito em 1930, em meio a grandes mudanças. Revolução Industrial, tensão em razão da Primeira Grande Guerra. Então, por causa disso, houve uma intensa urbanização, né? As pessoas migrando do meio rural para as cidades e por aí vai. Então, nesse panorama fica claro que esse cenário afetou muito a estrutura familiar da época, né? É uma época de muita mudança. Então, a primeira consideração que ele faz sobre a família e sobre esse cenário é a ida da mulher para o emprego fora de casa, né? Que antigamente, até num outro vídeo explanei sobre isso, as mulheres não podiam trabalhar fora. E as mulheres que podiam, elas podiam em razão de uma autorização do marido, né? Então ele fala que a primeira mudança na estrutura familiar é que as mulheres passaram a trabalhar fora. Então, há uma mudança estrutural na sociedade, onde as mulheres passaram a gerar uma renda e a ter uma participação na economia de um país, e também elas passaram a ter um maior convívio social, elas ampliaram o seu leque social, porque antes era restrito ao âmbito familiar e à sua vizinhança, onde elas moravam, porque a maioria das mulheres eram do lar. Então, a partir do momento que elas passam a ter a sua independência econômica, elas passam também a ampliar o seu convívio social, né? Então, antes, quando as mulheres não podiam trabalhar, elas dependiam primeiro economicamente dos pais e depois elas precisavam de um bom casamento para poder continuar tendo uma qualidade de vida, porque era questão de sobrevivência, né? Se você ver os filmes antigos aí, não é à toa que você vê que os filmes antigos, os filmes de época, sempre giram em torno da mulher tentando achar um bom partido, Orgulho e Preconceito, e todos os outros filmes mais ou menos dessa linha de Orgulho e Preconceito aí, né? Então, com a ida da mulher para o mercado de trabalho, a gente teve um impacto na estrutura familiar, porque o homem ele não era o único a prover o sustento familiar. Então, esse é o primeiro ponto, a questão da ida da mulher ao mercado de trabalho. A segunda questão, que eu achei também bem pertinente, foi a questão da maternidade, né? Porque naquela época as mulheres que engravidavam, elas paravam de trabalhar e viravam do lar. Então elas estavam fazendo essa migração, né? Estavam tendo a oportunidade de trabalhar, mas quando elas engravidavam, muitas paravam de trabalhar e viravam do lar, né? Elas não retornavam ao trabalho, pois entendia-se que o lugar delas eram com os filhos. E isso, segundo Bertrand, e também gerou uma reflexão, porque eu achei pertinente isso que ele falou, e isto gerou uma série de problemas, né? Então vamos ver os problemas que isso gerou. Primeiro, ele falou o seguinte: depois da mulher ter gozado de independência, torna-se humilhante ter que depender de outro para cada centavo de gastos necessários.
Por todas essas razões, tais mulheres costumam resistir a ser mães. Aquela que, apesar de tudo isso, dá esse passo, enfrenta um novo e perturbado problema. Ela, como consequência, fica presa em sua casa, obrigada a se incumbir de 1000 tarefas. Então, fica lá em casa, se incumbindo de 1001 tarefas, né? Ela não tem mais a sua independência financeira. Então ele fala que quando o marido volta do trabalho, encontra uma mulher monótona, que quer falar dos seus problemas, quer falar, enfim, da vida cotidiana, né? Então isso gera vários problemas. E em relação aos filhos, ela entende que fez um sacrifício, né? Então ela fala que os sacrifícios que foi obrigada a fazer para tê-los estão tão presentes em sua mente que é quase certo que exige uma recompensa maior do que aquela que seria lógico esperar. Então, o que ele está colocando aqui? Que a mulher, a partir do momento que ela saiu para o mercado de trabalho, ela teve uma instrução, ela teve uma vivência, para ela voltar para uma vida restritiva, familiar, é complexo essa atividade, né? Para uma mulher que saiu para o mundo aí ter que voltar para uma rotina caseira, extenuante, né? Porque ela já tem uma inteligência, certas aptidões que daí ela precisa exercer aquelas aptidões que numa vida do lar ela não vai ter isso, né? E eu tenho uma questão sobre isso que a gente fala muito sobre a carga materna, né? Que a mulher ela assumiu uma tripla carga. Ela cuida da casa, ela é muitas vezes responsável pela formação dos filhos e ela também, muitas mulheres ainda trabalham, né? Naquela época, na época do Bertrand, muitas ficavam em casa, não voltavam a trabalhar, mas hoje em dia a gente sabe que tem licença maternidade, e até por questão econômica, muitas mulheres voltam a trabalhar, né? Em razão disso, para a gente refletir aqui, semana passada, acho que tem umas 2 semanas, saiu essa notícia aqui, relato de que uma esposa pediu pagamento do marido por gravidez gera debate. Eu acho que ela pediu US$ 50.000, dava 250 mil como compensação financeira caso o casal decida ter um filho. E foi uma coisa que assim gerou um boom na internet. Eu vi vários perfis comentando sobre isso e algumas ponderações aqui. Que é justamente o que o Bertrand fala em 1930. Quando a mulher ela parte, porque a gravidez e a maternidade, essa vida do lar é muito romantizada, mas quando você parte para uma visão de que a mulher ela também está ajudando na renda em casa e que criar filho, gente, não é fácil, a gente vai falar sobre isso, mas que quando ela fica com essa função, né, sendo que lá fora ela já teve o seu sucesso profissional, ela quer ter as suas realizações profissionais, não que ela não se realize como mãe, mas muitas não querem ser só mães, né? Então, esse post gerou um debate no sentido que a mulher, quando ela é engravida, é questão física. São 9 meses ali que a mulher fica grávida e depois tem que amamentar. É mais um ano até o filho ter uma certa independência de você, e às vezes vai até 2 anos, né? As fila para creche, colocar filho na creche, filho fica doente, geralmente é a mãe que abdica do trabalho para ficar com a criança em casa, se não tem avô e vó. Então, assim, muitas mulheres às vezes não conseguem se reinserir no mercado de trabalho e perdem aquela corrida da competição ali para ser alguém, ascender profissionalmente, justamente por questão de filhos. Quantas vezes eu, sendo mulher, fiz entrevistas, as pessoas me perguntavam se eu era mãe. E eu falava, se eu responder isso é bom, isso é ruim. Sabe? Então, as mulheres, eu já me sentia pressionada, assim, poxa, se eu ter filho, você pretende ter filho? Quando? Isso faz parte de uma entrevista de emprego. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, o que está sendo debatido aqui? Qual é o valor que se dá para uma mulher quando ela está nessa questão de maternidade? E o que está em jogo aqui? A carreira dela, a sociedade ajuda ela a voltar para um ambiente competitivo? Sim, não, ou os próprios maridos, e até porque a própria criação, né, não é formatada para isso, entende tudo que está em jogo ali.
Então, várias questões para a gente pensar e ser discutido. Esse post, essa matéria, e depois eu fui procurar, tem várias outras matérias aí de mulheres que começaram a exigir um determinado valor monetário, ou que se elas só teriam filho com uma determinada poupança, porque até depois elas terem filho, para elas conseguirem se inserir novamente no ambiente de trabalho, isso ia demorar. Isso ia demorar, né? Então é um ponto a se pensar sobre essa questão estrutural familiar, que é o que o Bertrand está falando em 1930, né? Muito bem, fica aí, saiu na revista Crescer, isso, tá, gente? Saiu em vários lugares, tá? Inclusive o Bertrand, ele frisa várias vezes no livro que a taxa de natalidade ela vem diminuindo em vários países diante dessa constatação da tarefa monumental que é criar um filho, tá? Muito bem. E daí o Bertrand, ele mais além, ele fala o seguinte. Ele fala aqui, que eu achei interessante. Vou ler para vocês. Ele fala assim: uma mulher que tenha adquirido algum tipo de habilidade profissional deveria, por seu próprio bem e pelo da comunidade, ter liberdade para continuar exercendo sua profissão, não obstante a maternidade. Certamente não poderá fazê-lo durante os últimos meses da gravidez e durante o aleitamento, mas numa criança de mais de 9 meses não deveria constituir uma barreira insuperável para a atividade profissional de sua mãe. Sempre que a sociedade exija que uma mãe se sacrifique por seu filho além do razoável, a mãe, se não for excepcionalmente santa, esperará de seu filho mais compensações do que seria justo esperar, né? Então, o que ele está falando, numa família, o Bertrand vai falar isso no livro, que para uma família funcionar, todas as partes da família têm que estar felizes, todas as partes envolvidas têm que estar felizes nas suas funções. E que na estrutura familiar isso atualmente não está acontecendo, porque em vários momentos isso está meio desequilibrado, tá? Então, o Bertrand vai falar o seguinte, que essa estrutura familiar, todos os membros têm que estar felizes, pais e filhos. E o segundo problema, ou a segunda questão, o segundo ponto que mudou na estrutura familiar, segundo Bertrand, é que antigamente a criação dos filhos ela era mais centralizada, a doutrinação dos filhos, a educação. De que modo? Ela era mais autoritária, ela era mais de cima para baixo, né? Onde não havia espaço para os filhos questionar certas coisas sobre a educação. Teu pai era autoritário, você fique quieto, não abra a boca para falar, não desafie o seu pai e, né, toca o barco. Não era mais ou menos assim? Ele coloca até o seguinte sobre isso. Ele fala o seguinte: a virtude da obediência, que anteriormente era exigida sem discussão, não está mais na moda, e é justo que assim seja. A psicanálise aterrorizou os pais cultos, que temem temer causar danos aos filhos sem querer. Se os beijam, podem gerar um complexo de Édipo. Se não os beijam, pode provocar crises do ciúme, né? Aí ele cita vários exemplos. Se fazem isso, pode gerar aquilo. Se fazem isso, pode gerar aquilo, né? Então, ele diz que essa questão do conhecimento e da gente tirar um pouco essa questão de educação autoritária, gerou alguns problemas, porque muitos dos pais não sabem como educar os seus filhos, né? Então, não tem aquilo assim, eu pelo menos passei por isso. Quando você vai ter um filho, o pessoal fala assim, não deixa dormir na tua cama, senão ele não sai nunca mais da tua cama. Eu falei, nossa, nem quando tiver 30 anos vai ser na minha cama? Meu Deus. Aí não dá colo demais, senão ele vai ficar mimado. Aí não dá beijo demais, tem que botar de castigo. Ele fez um negócio desse, dá uns tapinhas, não tem problema. Então, assim, um monte de gente fala um monte de coisa e você fica até meio confuso, assim, da forma como você vai educar, né, o teu filho. E ele fala que um dos problemas também com relação à estrutura familiar, então a gente falou da saída da mulher para o mercado de trabalho, dessa questão da educação autoritária, e outra coisa que ele fala também que é essa questão da urbanização. Ela aglomerou as pessoas em cidades e as pessoas passam o dia todo fora. E quando elas voltam, elas estão muito cansadas para dar atenção para as crianças que têm uma energia inesgotável, né? E que muitas dessas pessoas, pelo fato de estarem vivendo em centros urbanos, elas estão vivendo em pequenos apartamentos, né?
E em questão de segurança também, daí vive em apartamento, não desce mais na rua porque é perigoso, né? Então, uma das alternativas para poder contornar essa energia das crianças é terceirizar a educação. Com televisão, com videogame, com celular, com brinquedo de última geração, né? E outros vendo para onde, outras pessoas vendo para onde essa estrutura familiar está caminhando, o que, que elas fazem? Eles também optam por morar em casas, né? Em bairros, subúrbios mais afastados, onde ainda existe esse convívio social e liberdade para as crianças correrem. Mas em contrapartida, os pais têm que cobrir uma distância maior para chegar ao trabalho. Então, nesse aspecto, você gera uma felicidade na criação dos seus filhos, mas em contrapartida, muitas vezes você gera uma infelicidade dos pais que têm que enfrentar trânsito, aí fica o dia inteiro envolvido no trabalho, porque não é gostoso você chegar do seu trabalho se você mora perto do seu trabalho? Compensação, quem tem filho vai me entender. Você morar em apartamento com criança na pandemia, gente, foi um ó para muitos pais e mães. É difícil equilibrar isso, né? Eu tive mesmo uma colega que tinha eu um pouquinho antes da pandemia, pensando nisso do que o Bertrand falou, em questão de qualidade de vida, nós viemos morar numa casa. Não foi em razão da pandemia, mas foi assim, a gente estava reformando a casa, então uns 2 meses, 3 meses antes da pandemia, a gente estava morando na casa. Então a pandemia foi horrível, mas por outro lado, para nós foi bom o fato de estarmos em casa, porque realmente rua, final de rua, jardim, contato com a natureza, sempre tinha coisa para fazer. E tava uns 2 meses da pandemia, uma amiga minha, muito amiga minha, me ligou e falou assim: eu não aguento mais ficar num apartamento com uma criança de 4 anos, porque de 3 anos na época, porque a gente não tem o que fazer, não pode descer, não tem mais saúde, não tem recurso. Daí ela pegou e falou assim para mim: onde é que você foi morar? Que eu vou procurar uma casa aí do teu lado. Eu preciso morar numa casa. Eu achei interessante esse aspecto. Né, que vai muito do que o Bertrand falou também, né, que às vezes tem as suas facilidades você morar num centro urbano, mas também o que isso causa de estrutura familiar, né, o que isso proporciona. É difícil de equilibrar, né? Então estamos aqui para pensar. E o Bertrand, era uma vez um celular. Minuto. E o Bertrand, ele coloca para nós o seguinte. Ele coloca para nós. O Bertrand, ele coloca para nós o seguinte, sobre essa questão de equilíbrio, né? Ele fala: em todas as relações humanas é bastante fácil garantir a felicidade de uma das partes, mas é difícil garantir a felicidade de duas partes, quem diria de 3 partes, numa família de 4, numa família de 5, né? E por aí vai. Então ele fala que cremos que uma boa relação humana deveria ser satisfatória para todas as partes. Isso se aplica sobretudo às relações entre pais e filhos, e o resultado é que os pais recebem menos prazer do que antes, ao passo que os filhos hoje sofrem menos nas mãos dos seus pais do que nas gerações passadas, né? Então, achar o que funciona para a estrutura da família, um equilíbrio, eu acho que essa que o Bertão está querendo falar, também deve ser o nosso foco, porque quando a gente cria filhos, há um certo conflito, né? E o Bertrand, ele vai explicar bem esse ponto aqui do conflito. Ele vai falar o seguinte: atualmente, né? Desde cedo começa a existir um conflito entre o afã do poder paternal e o interesse pelo bem da criança, visto que, embora o poder sobre a criança seja até certo ponto imposto pela situação, também é desejável que ela aprenda quanto antes a ser independente em todos os aspectos possíveis, o que contraria a ânsia de poder dos pais. Então é aquilo, eu quero ter controle com o meu filho, né? Eu quero que ele obedeça, mas eu também tenho que deixar que ele cometa certos erros para ele poder ser autônomo, né? Para que ele tenha, para que ele aprenda, para que ele tenha experiências, né? Então ele fala: alguns pais nunca chegam a ficar conscientes desse conflito e continuam comportando-se como tiranos até que os filhos estejam em condições de se rebelarem. Então alguns pais não entendem que os filhos precisam ter suas próprias experiências, precisam se frustrar, precisam às vezes dar com a cara, né? Cara na água,
para poder aprender, para gerar conhecimento e experiência. Ele fala que outros pais até estão conscientes e, como consequência disso, ficam presos em emoções contraditórias, porque sabe que o filho tem que ter experiência, mas ele não sabe como é que limita, como é que solta, fica naquela indecisão, assim, né? E neste conflito a felicidade parental é perdida, né? E depois de todos os cuidados que os dedicam aos filhos, eles descobrem com tristeza que, na verdade, o filho ficou diferente do que esperavam. E lendo essa questão parental de educação aqui, me gerou um certo alerta, porque nós temos que cuidar com as nossas expectativas. Eu acho que é isso que o Bertrand, para mim, não fica tão claro isso, mas para mim é o que me acende aqui como alerta, que quando se cria filhos, a gente tem que ter um entendimento que se cria filhos para o mundo, que eles são seres que eles vão pensar por conta própria, eles vão ter as suas próprias convicções, vão ter as suas experiências, né? Que eles não... Precisa ficar bem entendido para nós que quando nós temos filhos, que os filhos eles não são extensões nossas. E isso eu acho que é o mais difícil entender, que os filhos não são continuidades nossas no sentido de pensamentos, emoções e gostos, né? Que eles vão ter suas próprias experiências e eles vão ter suas próprias decisões acerca da vida, né? Eu sei que o que eu tô falando às vezes vai contra muitas vertentes do que se acredita por aí, né? Porque eu costumo ouvir muito, assim, às vezes nas rodas de mãe. Quando meu filho crescer, ele vai ser isso. Quando meu filho crescer, eu espero que ele seja assim assado. A gente espera, principalmente adolescente, já ouvi, né? Eu espero que o nosso filho tome determinado caminho, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade como pais é cuidar com essa expectativa em cima das crianças, né? E a nossa responsabilidade é prover um lar seguro, sadio, psicologicamente estável, prover bons valores, para que daí então eles se tornem adultos que sejam um fator de soma no mundo. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, assim, que é dessa forma que a gente vai estar contribuindo para construir um mundo melhor, gerando seres dignos de estarem nesse mundo, né? Pessoas que sejam fatores de soma, que consigam coabitar com a natureza e com os animais, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa cuidar com as nossas expectativas na criação dos filhos, né? Que eles não são extensões nossas e que eles vão sair por aí no mundo e vão gerar suas próprias convicções, seus próprios valores, e a gente tem que criar uma base. Se eles vão usar essa base, ótimo. Se eles vão construir uma base melhor em cima, melhor ainda. Se eles não vão utilizar essa base, a gente fez o que pôde com as ferramentas que a gente tinha, né? E mais para frente, o Bertrand ele vai desmistificar o tal do instinto materno. E eu também acredito que isso é uma falácia, essa questão do instinto materno, tá? Primeiro porque filho não vem com manual, e a maternidade ainda ela é muito romantizada, né? Criar filhos não é fácil. E tem gente que tem mais trato com criança do que outras. Tem gente que não tem tanto trato com criança e tudo bem, né? Hoje em dia existe uma vasta bibliografia sobre assuntos, sobre educação infantil. Então, eu particularmente, eu recomendo para aqueles que querem entrar nessa jornada de autoconhecimento e doação, porque criar filhos é isso. Você se conhece, você aprende muito sobre você também na criação de filhos, porque é uma doação gigante de tempo e de vida. Então, quem quiser empreender esta jornada maternal, eu sugiro que vá ler sobre o assunto, sabe? Quando decidir ter filhos, vá procurar informação, porque no dia de hoje, diferente, nos tempos atuais, diferente de 1930, você consegue ter acesso a muita informação, né? No meu caso, aqui em casa, a gente aplica a disciplina positiva. E eu garanto a vocês que aplicar a disciplina positiva exigiu uma mudança muito grande em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de conceber a educação infantil, de conceber uma criança. Foi assim uma expansão de mente muito, muito louca, assim. E incrível que quando a gente aplicou aqui em casa funciona muito bem, né? Esse modelo. A gente pratica uma abordagem respeitosa, amorosa, entendendo a formação psicológica, né? Como é que se forma a psique dele em cada idade. E é incrível como a gente se conecta e consegue lidar com as situações infantis de uma forma bem leve, assim, sem muito estresse, né? A gente faz os combinados e aqui em casa o meu filho ele cumpre e dá tudo certo. Eu cumpro a minha parte dos combinados, ele cumpre a parte dele e a gente consegue caminhar muito bem.
Então, acho que é isso que é importante, pesquisar, porque existe vários tipos de abordagem de educação infantil, pesquisar e ver o que funciona melhor na família, né? O que funciona melhor aí para vocês, tá? Então, você vai encontrar vários perfis na internet de pessoas sérias que estão promovendo aí uma educação infantil de qualidade. Então, a minha sugestão é vá se informar sobre o assunto, né? E aplique aquilo que funciona na sua dinâmica familiar. E uma última ressalva aqui do Bertrand última ressalva dele muito bem. Embora eu conceda muita importância às emoções dos pais, não encampo a opinião tão disseminada de que as mães devem fazer pessoalmente tudo o que possam por seus filhos. Atualmente, há muitos aspectos da maneira de cuidar das crianças que é melhor deixarmos nas mãos de especialistas que se dedicaram ao assunto. Então, não sabendo, vá se informar. Você vê que o próprio Bertrand encabeça essa ideia. Muito bem, eu falei que esse capítulo era um pouco mais extenso. E por último, e não menos importante, nós vamos falar sobre o trabalho. Falei que o vídeo hoje ia estar um pouquinho mais extenso, né? Então, nós vamos falar sobre trabalho, que é o nosso último capítulo e uma das causas da felicidade ou uma das causas da infelicidade, segundo Bertrand. Então, ele coloca aqui para nós. É possível que não esteja muito claro se o trabalho deve ser contado entre as causas da felicidade ou da infelicidade. Há realmente muitos trabalhos extremamente desagradáveis e também o excesso de trabalho é sempre algo muito penoso. O Bertrand já falou nas causas da infelicidade sobre o trabalho, né? A gente falou sobre essa questão. Eu acho importante a gente diferenciar aqui o emprego do trabalho, porque emprego é aquilo que tudo que você faz e que você é remunerado por isso. Então, aquilo que você faz todo dia, de segunda a sexta, tem gente que faz de segunda a segunda, né? E que você é remunerado por isso. E trabalho também é algo que você faz diariamente, só que você não necessariamente é remunerado por isso, tá? E o Bertrand ele fala que nós precisamos ter um trabalho para a gente escapar do tédio excessivo e da mecanicidade diária, né? E também ele diz que quando você tem um trabalho todos os dias, quando você está num período de festas, você valoriza muito mais as festas e que isso te deixa feliz. Ou no nosso caso, quando a gente tem férias, né? Que as pessoas falam assim, tô de férias, não me liga, eu vou agora aproveitar tudo que eu posso e mais um pouco, né? E outra questão também, ele fala que o trabalho ou o emprego, principalmente o emprego que é remunerado, ele fala que deixa as pessoas muito felizes porque ele dá a possibilidade de ascender na vida, né, da pessoa ir conquistando novos cargos aí. Então, o Bertrand, ele coloca aqui para nós, ele fala o seguinte: por mais aborrecido que se revele um trabalho, ele se torna suportável caso ofereça a possibilidade de propiciar uma boa reputação, tanto em âmbito mundial quanto apenas no círculo privado, né? E novamente aqui mais adiante do trabalho, ele vai falar sobre o propósito de vida, que ter um trabalho, a causa da felicidade no trabalho, né? Que ter um trabalho vinculado a um propósito é fonte inesgotável de felicidade. Então, um trabalho que você faz que não é remunerado, ele pode ser um emprego, então um trabalho que você tem como propósito de vida, né? Ele pode ser um emprego, mas nem sempre um emprego vai ser um trabalho, porque o trabalho nem sempre é remunerado, né? E ele fala da importância de termos um trabalho, um emprego que nos permita o contínuo exercício da nossa habilidade. Então, por exemplo, um artista, se ele tem como trabalho, como emprego, né, pintar ou desenhar, ele começa desenhando, com o passar dos anos ele vai se aprimorando, que é o que ele fala, né? É importante a gente ter um trabalho que permita o contínuo exercício de nossa habilidade. Então o artista começa desenhando, aí depois vai pintando, aí depois ele parte para uma outra técnica que pode ser guache, então se desafia, vai aprimorando sua habilidade, depois ele pode passar para giz de cera, depois tinta a óleo, ou seja, ele sempre pode ter uma constante aprimoração. Pode estar pintando por diversos países, diversas imagens. Tomar um golinho d'água aqui. Então ele fala que um artista que desenha, por exemplo, ele tem quase uma fonte inesgotável aí para estar exercitando o seu talento.
Um músico pode estar fazendo isso, um atleta também pode estar fazendo isso enquanto a sua saúde física permitir. Nós temos provas vivas disso daí atualmente, né? Nadal, tenista que eu sou muito fã, tá aí no auge dos seus 35 anos ganhando torneio de simples, no esporte simples, que é simples, né? Um esporte individual, que é altamente competitivo, altamente desgastante, tá aí ganhando, acabou de ganhar, ganhou 2 ou 3 torneios seguidos agora, em 2022, né? Então a gente teve agora aí, esse mês, ou agora mês passado, Kelly Slater, um surfista aí histórico, também com seus 49 anos, ganhando uma etapa do surf mundial, batendo recorde. Na Olimpíada do ano passado, a gente teve uma ginasta, eu lembro ainda que eu li sobre ela, eu fiquei assim, nossa, sensacional. Os Beck, né, do Uzbequistão, a Oksana, com 46 anos, que também integrou a equipe olímpica, né? Sendo que geralmente na ginástica olímpica a gente sempre vê meninas, né? 14, 15, 16 anos. E ela foi considerada a ginasta mais velha da história da ginástica olímpica, tá? Então, o Bertrand ele fala assim: todo trabalho que exige habilidade pode causar prazer, desde que a habilidade requerida seja variável ou possa ser indefinidamente aperfeiçoada. Sem tais condições, o trabalho deixará de ser interessante quando a pessoa alcançar o grau máximo da habilidade, né? Então, é importante ter esse senso de aprimoramento sempre no trabalho. E o segundo aspecto que ele fala que é importante é que o trabalho, o emprego, ele traga um elemento construtivo, que ele te molde, que ele te torne uma visão melhorada do que o seu eu anterior, né? Então ele fala o seguinte: podemos distinguir a construção da destruição, podemos distinguir a construção da destruição pelo seguinte critério: a construção em seu estado inicial é relativamente caótica, mas seu resultado encarna um propósito. Lembremos que muitas vezes a destruição é necessária como passo prévio para uma futura construção. Neste caso, faz parte de um todo que é construtivo, né? Então ele faz crítica às pessoas que trabalham em lugares que não estão alinhados ao seu propósito ou pessoas que desconstroem e não constroem algo melhor em cima, né? Aquelas pessoas que criticam seu trabalho, ficam reclamando do emprego, da vida, de tudo, mas também não trabalham para poder colocar algo melhor, né? Então ele fala que é importante você estar num trabalho que seja alinhado ao propósito, que ele também vai ajudar você a se construir e não ser melhor. E que muitas vezes quando você está deslocado, que você está num trabalho que não tem esse senso de propósito ligado, você vai ser uma pessoa infeliz e vai ser uma pessoa destrutiva, né? Não vai conseguir construir a sua melhor versão. Então ele fala o seguinte: se fizéssemos uma pesquisa entre jornalistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, perguntando-lhes se acreditam na política do jornal para o qual trabalham, creio que ficaria comprovado que só uma minoria responderia que sim. O resto, para ganhar a vida, prostitui seu talento em trabalho que considera daninho, né? Então, o que ele quer colocar aqui? Não posso condenar os que se dedicam a esse tipo de trabalho, porque morrer de fome é uma alternativa demasiadamente dura. Todavia, acredito que se alguém tem a possibilidade de fazer um trabalho que satisfaça seus impulsos construtivos, sem experimentar fome demais, agirá bem, em termos de sua felicidade, escolhendo esse trabalho no lugar de outro mais bem pago, mas que não lhe pareça digno de ser feito. Sem autorrespeito, a felicidade é praticamente impossível, e o homem que se envergonha de seu trabalho dificilmente poderá respeitar a si próprio, né? Então o Bertrand ele até faz um contraponto aqui, ele coloca um ponto com a sociedade capitalista que a gente vive, que o que ele está querendo dizer? A sociedade capitalista que a gente vive, liberdade econômica, ela te dá a possibilidade de ascender profissionalmente. Entretanto, ele está falando que, às vezes, se você está trabalhando num lugar que não está alinhado ao seu propósito, está trabalhando só pelo dinheiro, você vai te causar inúmeros problemas, como a gente já viu. E o Bertrand falou aqui para nós que, às vezes, compensa mais para nós ganhar menos e estar num trabalho que seja alinhado ao seu propósito, que vai fazer você construir uma melhor versão sua, que vai fazer você realmente ser feliz, do que você estar num trabalho apenas por dinheiro para comprar coisa, para comprar bens, porque a gente já conversou sobre isso, um carro é um carro, você ter um carro de 30 mil ou ter um carro de 200 mil, os dois são carros, os dois te levam
ao mesmo lugar. A questão é que agora você está querendo luxo, você está querendo satisfazer a sua necessidade, que é de ir e vir, ou você está querendo satisfazer um desejo, que é ter um carro de 200, 300 mil. Então, às vezes é o que ele fala, a gente vai estar num trabalho se matando para ganhar lá não sei quanto, para poder satisfazer certos desejos, sendo que se você tivesse num outro trabalho ganhando menos, mas de acordo com o seu propósito, você estaria muito mais feliz. E no final da vida, o que que importa? Você ser feliz com o que você tem, mesmo que sejam coisas mais simples, mas que você consiga viver bem, como ele fala que você não passe fome, né? Que um trabalho que te permita não passar fome, ou você está bem colocando em xeque a tua saúde psicológica, entregando a sua felicidade num trabalho que você não gosta apenas para adquirir bens, para mostrar sei lá para quem que você tem determinado bem, né? Então acho que é uma questão bem importante que ele coloca aqui nessa questão do trabalho, do emprego, do trabalho te construir e do trabalho estar alinhado ao seu propósito de vida, né? E por último, então, e não menos importante, o Bertrand fala para nós que a persistência nos propósitos não é suficiente para que uma pessoa se torne feliz, mas é uma condição quase indispensável para uma vida feliz. E a persistência nos propósitos encarna-se, sobretudo, no trabalho, né? Então, novamente, eu falei num outro vídeo sobre Ikigai. E novamente a gente vê que como o propósito de vida, você descobrir o seu propósito de vida é fundamental para você ter uma vida feliz, e também você tendo um propósito de vida, você consegue estruturar, equilibrar todos os outros pontos da sua vida, pessoal, familiar, trabalho, né? Então, fica aí a dica do Bertrand. Hoje vimos 4 capítulos, espero que vocês tenham ficado comigo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, pessoal!